Eu sou Bianca Jennifer, terapeuta e fundadora da Bianca Jennifer Terapias. Estou aqui para realizar mais uma leitura para você. Você que tem o signo de Câncer no Sol, na Lua ou no Ascendente, essa leitura pode ser para você, pois é uma leitura intuitiva, portanto, vai vendo o que faz sentido para você. É também uma leitura coletiva. Nem todas as mensagens vão ressoar com a sua história. Pegue aquilo que ressoa, o que não ressoa, libera, que pode ser de uma outra pessoa que venha assistir esse vídeo. Essa leitura não tem prazo de validade, portanto, se você chegar até ela em um período posterior à sua postagem, ela vai estar funcionando da mesma maneira, mesmo que se passem meses, anos, não tem problema. Aqui abaixo eu deixo o link da sua playlist, caso você queira assistir outras leituras. Também tem um link da playlist das leituras intuitivas e do programa Fala Comum. Fique à vontade para conhecer meu trabalho. Se você já é inscrito no canal, obrigada por retornar, obrigada por contribuir aí com o meu trabalho, participando de forma ativa. Isso é muito importante para a promoção do canal, para a promoção do meu trabalho e para ter um feedback de que tem valor o que eu estou realizando aqui na internet. Então, eu já deixo aqui o meu agradecimento. Se você ainda não faz parte dessa comunidade, fique à vontade para se inscrever no canal. Se você gostar desse vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva, compartilha com alguém que você acredita que vai fazer sentido essa leitura. E essa semana, cancerianos, eu vou trazer aqui uma captação da sua energia e trazer uma mensagem da sua espiritualidade com o tarô africano, da mandala esotérica, e vou também trazer aqui um oráculo com as cartas cristais anjos, da Doreen Virtue. Doreen Virtue, ela tem vários oráculos, né? Eu já tenho uns 3 oráculos dela aqui. Ela é uma canalizadora bem forte de oráculos, né? A Doreen Virtue. Bem, e se você quer uma consulta na sua energia, aqui abaixo eu deixo os trabalhos que eu realizo totalmente online, no Brasil e no exterior. Caso você queira entrar em contato comigo para fazer a sua contratação, para tirar mais dúvidas, aqui tem um link do meu Instagram e tem também o meu e-mail. Caso você não tenha Instagram, é só mandar uma mensagem que eu vou estar conversando com você. Vamos lá, então? Eu não demoro muito para responder, tá? Respondo geralmente no dia, no máximo aí até o outro dia. E vamos lá. Qual que é a mensagem aqui pros cancerianos, tarô? Essa mensagem vai ao ar em janeiro. Então, feliz ano novo, cancerianos. Eu tô sentindo uma energia aqui bem cansada. Já tá saindo aqui as cartas, eu tô percebendo aqui o motivo desse cansaço. Um cansaço emocional aqui. Olha, é assim, muitos de vocês aqui, cancerianos, estão passando por um processo de transição de carreira, mudança de trabalho, mudança de casa, mudança de mentalidade, de postura em relação às suas atividades diárias. Então eu posso estar falando para cancerianos que decidiram que nesse ano de 2026 vão se empenhar com as suas atividades, né, que tem a ver com a sua carreira, com as suas finanças, com a sua estrutura material. Então, por exemplo, vamos dizer que você está fazendo uma faculdade e até então você levou meio no banho-maria. E aí, ano passado, aqui, muitos de vocês tiveram aqui uma elucidação de que, olha, minha vida depende do que eu faço. Então, eu vou me empenhar mais. E vocês estão buscando isso. É isso que eu vejo que regendo a sua leitura, né? Então, no trabalho, eu vou me empenhar mais. Para quem não está fazendo a transição, né? Eu vou me dedicar mais, eu quero ficar aqui, eu quero ter conquistas, bater metas, eu quero realizar isso. Ou então, na minha própria vida, alguns de vocês até que contrataram consultorias financeiras para saber como gerir melhor o seu dinheiro, né? Que inclusive, se você precisa, e tem muitas legais disponíveis aqui na internet, que ensinam até cursos para você aprender a gerir, como usar o seu dinheiro ali para fazer ele render mais, separar uma parte para fazer investimento, é bem legal,
tá? Eu aconselho aqui para quem estiver procurando, né, buscar ou uma ajuda profissional ou se especializar aqui, cursos que você pode fazer sem ter nada a ver com a sua carreira, sim, final de semana, sabe, no tempo livre. E o que eu vejo aqui? Aqui na sua energia temos o sacerdote junto com o 9 de espadas. É como se a própria ancestralidade sua tá te apoiando nesse trabalho. Ela te mostrou, no ano de 2025, ela te mostrou, olha, meu filho, presta atenção aqui, ó. Você não quer fazer essas coisas? Então, mas para fazer você precisa se organizar, você precisa se empenhar mais, você precisa focar, precisa fazer a sua parte para as coisas acontecerem. Só que quando você foi alertado sobre isso, você entrou numa energia de desespero aqui. No sentido de, eu consigo fazer isso? Será que isso é possível? Nossa, olha o tanto de coisa que eu vou ter que fazer. Na minha ilusão, as coisas eram mais rápidas, mas não é bem assim. Para eu comprar uma casa, para eu comprar um carro, eu vou precisar, com o que eu ganho ou com a estrutura que eu tenho, eu vou precisar me empenhar a longo prazo, tirar uma quantia de dinheiro significativa, ir alimentando isso, eu vou precisar ter uma gestão melhor da minha vida. Não só financeira, porque o financeiro ele te proporciona uma atividade social, uma atividade do dia a dia, uma rotina X. Para você, às vezes, precisar alcançar esse patrimônio que você quer, você vai ter que reorganizar o seu hábito. E isso te deu uma energia aqui de desespero. Assim, será que eu vou conseguir segurar isso? Né? Na sequência, nós temos o 5 de copas, que é uma energia de escassez, junto com o 6 de paus, que é uma energia aqui positiva, no sentido de o 5 de copas aqui, ele vai trazendo ali muito uma escassez material. Então, eu vejo aqui que muito dessa motivação que você tem aqui para poder se mover tem a ver com a forma como você enxerga, porque o 5 de copas, ele fala de uma escassez emocional. E aqui eu vejo que é assim, é a forma como você se vê em relação ao mundo. Então, pessoas que se sentem em desvantagem em relação a outras. Por exemplo, eu já tenho 30 anos, já tenho 40 anos, não tenho casa, não tenho carro, não tenho estrutura. Eu vejo as pessoas fazendo viagens, as pessoas constituindo patrimônio, as pessoas se desenvolvendo na vida e olha só eu não saí da linha de partida, ou eu não saí dos primeiros quilômetros, e você entrando aqui um sentimento de insuficiência muito grande, de incapacidade muito grande, de frustração aqui bem grande, e isso não te deixando com raiva. Não vejo raiva, eu vejo uma tristeza, um profundo sofrimento aqui. E é uma dor. Esse 5 de copas, ele me vem como uma dor. Tá doendo. Já passou do nível de raiva, porque a tristeza é uma raiva que não fica tanto tempo lá, que chega um momento que já não tem mais energia. Aí você deprime, aí você vai para a tristeza. E aqui já foi pro emocional, né? Que essa pessoa, ela tá bem no sentimento aqui. Só que assim, a sua espiritualidade tá com você, e aqui você sabe que esse reposicionamento que você teve em relação ao que você vai fazer, que você tá fazendo agora em 2026, ele é orientado pela sua espiritualidade. E a nossa ancestralidade faz parte da nossa espiritualidade. E você só está fazendo esse movimento porque você sabe, você sente e intuitivamente você sabe que você tem capacidade para conseguir isso, né? Porque aqui nós temos duas moedas, uma pequena e uma grande. E você tem condições de alcançar os seus objetivos materiais aqui, só que vai dar trabalho. Mas você sente intuitivamente que é possível, porque a sua ancestralidade diz que é. Porque a sua espiritualidade está com você aqui, te acompanhando. E você tem capacidade. Você só precisava desse apoio, dessa orientação que veio da sua ancestralidade aqui e da sua espiritualidade.
E o universo está sempre a nosso favor, né? Aqui, ó, nós temos o Rei de Espadas na sequência com o 8 de Ouros. Essa carta do 8 de Ouros é a carta do trabalho. E aqui é muito trabalho que eu vejo. No sentido, assim, de que você tem que fazer muitas coisas. Eu vejo isso aqui. Essa carta aqui é a carta do trabalho que fala mais assim, nessa leitura, né? De você se dedicando, de você suando a camisa, de você fazendo o trabalho. Aqui vai exigir bastante. E aqui com esse Rei de Espadas, que o Rei de Espadas ele vai falar muito da nossa mentalidade. Você vai precisar de muita proteção mental. Porque aqui, canceriano, é assim, parece que é no seu mental que te pegam. O que é te pegam? Que o pensamento negativo vem, né? Que as pessoas te desmotivam. É pelo mental que te pegam ali, que te desviam, que você acaba se deprimindo, que você acaba se desesperando. Tem muitas crenças aqui e muito pensamento negativo aqui. É um comportamento. Não é não diria que seria uma crença. É assim, quando a gente coloca a crença em ação, você vira um comportamento. Comportamento não é uma ação, é uma ação contínua. E ela vai se tornando um hábito. E você se comporta, toda vez que aciona aquele canal, aquela linha de raciocínio na sua mente, você acaba se comportando dessa forma. É o seu mecanismo de funcionamento. Então, quando você vai para a neurociência, eles mostram, tem umas figuras sobre os caminhos neuronais, né? Então, a gente tem o nosso cérebro, tem os nossos neurônios. E toda vez que a gente, e são vários, né? Toda vez que a gente vai pensar algo, se comportar de alguma forma, que a gente está pensando, vem alguma intuição, alguma coisa assim, ativa uma sequência de neurônios. E aí nós temos os caminhos neuronais, que é o caminho que o nosso cérebro faz para constituir determinado pensamento. Então ativa lembranças, ativa raciocínios, né? E com o passar do tempo, vários caminhos neuronais, eles vão sendo apagados, porque não são utilizados. É como se a gente tivesse uma linha de trânsito, né, vários caminhos para chegar a uma cidade. Só que os caminhos que são mais esquecidos, eles vão começando a ser desativados e ficam só as linhas principais, que são as mais utilizadas. E isso já é um comportamento seu. E esse comportamento, ele é um comportamento em relação ao pessimismo. Muitos pensamentos negativos aqui. E aqui vai precisar de proteção para você, né? Dentro desse mental. Eu vejo aqui necessidade de muita proteção. Bianca, como que eu faço isso? Pois é. Como você faz essa proteção? Cada um aí vai ter que olhar dentro do seu âmbito, né? Como que você se protege disso daqui? Isso aqui é muito importante, você conhecer como funciona o seu sistema. Porque, por exemplo, eu, Bianca, eu utilizo dos florais, eu tenho a minha espiritualidade, eu tenho a minha rotina diária de fazer harmonização se estiver desarmonizado, né? Eu me conheço mais em relação ao meu mecanismo de funcionamento. Então, quando eu vejo que algum pensamento, algum medo, ele está me paralisando ou ele está modificando a minha ação, né? Eu tenho a minha forma de reconhecer, de avaliar, é isso que está acontecendo, de conversar com a minha espiritualidade para ter um direcionamento, uma orientação. Então, vocês aqui vão precisar perceber o sistema de vocês quando que isso está acontecendo, né? Então, você está lá no seu trabalho e vem um pensamento muito ruim, assim. Como que você vai lidar com isso? Aqui você vai precisar aprender a se proteger disso,
né? E na sequência nós temos o 3 de ouros, que ele fala exatamente do autoconhecimento. E o 6 de espadas, olha só, é exatamente isso que eu falei para vocês. Aqui você vai precisar se conhecer para você poder seguir em frente, apesar desses pensamentos que você carrega. Então, assim, por exemplo, o meu exemplo que eu dei, né? Eu tenho muitas frustrações e a minha vida na carreira, né? Nas finanças, ela sempre foi muito frustrada, né? Eu consigo ler essa mensagem porque eu passei por essa experiência por muito tempo, né? E hoje, no meu trabalho, eu tô, né, nessa transição de carreira, já tô na terapia, efetivamente, né? Mas buscando me manter, às vezes vêm esses pensamentos, às vezes vêm esses medos, as inseguranças, muito o sentimento, né? A tristeza aqui com esse 5 de copas. E aí eu vou me regulando. Então, essas sensações não foram embora, porque na medida que a gente vai vivendo, a gente vai tratando as nossas feridas emocionais, a gente vai conhecendo, mas a gente não resolve tudo de uma vez, porque o nosso sistema ele tem um tempo de recuperação, a gente tem um aprendizado a absorver nessa vida, a elaborar nessa vida. Então, assim, se fosse pra gente já estar resolvido, a gente nem precisava encarnar, né? E aqui é o autoconhecimento para você poder seguir nessa sua busca, dessa sua estrutura, né? Estrutura financeira aqui, apesar dessas limitações que você tem, que assim, você precisa seguir em frente, para você não precisar esperar ficar 100% tratado para poder seguir, porque imagina o tanto de vida que você vai deixar de viver, né? Mas enfim. Deixa eu puxar aqui uma mensagem da sua espiritualidade, para ver o que eles falam disso. Aqui é assim, ó. Tá vendo aqui? Valete de espadas. O que essa carta aqui tá representando? Esse aprendizado que você precisa ter aqui é para você aprender a diferenciar os pensamentos que te prejudicam e os que te motivam. É você aprender a lidar e reconhecer. Então, assim, tudo na vida tem um motivo para existir. Se você está precisando se movimentar, mesmo sentindo medo, mesmo sentindo insegurança, mesmo você tendo aí traumas que você carrega do passado em relação à sua vida financeira e de carreira, isso não foi resolvido ainda e você precisa dar o passo sem isso estar completamente resolvido, porque você precisa aprender a reconhecer esses pensamentos para diferenciar uma coisa da outra. Então eu vou mostrar para vocês assim. Vamos dizer que nessa cidade que a gente está querendo chegar, tem aqueles caminhos, né? Aqueles caminhos neuronais que eu falei para vocês, as estradas. Então vamos dizer que você acabou desativando 3 e ficou só com 2 ativos. Essas 2 são prejudiciais para você. Então o que a espiritualidade está falando para você fazer? Olha, ativa esses outros caminhos, descobre outros caminhos aqui para você ir. Só que você está indo aqui por um caminho que você não reconhece mais, pensando com o pensamento desses 2 caminhos aqui que você ia. Então vamos dizer assim, que dessas 2 estradas para chegar nessa cidade, tinham muito pântano, tinham muitos perigos nesse caminho, vândalos, buracos, podia chover, podia ventar, podiam acontecer várias coisas aqui que você já estava acostumado, que ia ser ruim essa estrada, que para chegar lá você ia passar por muita dificuldade, não ia ter onde parar para abastecer o carro, então você ia ter que ir com uma reserva de combustível,
Às vezes, se quebrasse, você ia ter que voltar para a cidade anterior para poder arrumar o carro para depois continuar. Então, aqui você está indo para um caminho diferente, só que você está indo achando que vai ser igual a esses outros dois aqui que tinha, né? E aqui você vai ativar esses outros caminhos que são diferentes, que vão te trazer um resultado melhor aqui, né? Então, às vezes, esses dois caminhos te levavam para uma parte da cidade de destino, que era a parte da cidade que não era boa, né? Então, toda cidade, toda estrutura de cidade, você encontra lugares onde a qualidade de vida e a estrutura é melhor do que outras, né? Existem as favelas, existem os lixões das cidades. Então, esses dois que você estava indo antes era para um lugar da cidade que não era muito bom para você. Era um lugar mais perigoso. E esses caminhos, eles vão te levar para outras áreas da cidade que são mais seguras, né? Que tem mais estrutura de saneamento, mais saúde, mais educação. Então, assim, aqui é exatamente ativar esse canal, é isso que você está fazendo, né? E na sequência nós temos aqui o 7 de copas, que ele vem, esse 7 de copas, realmente para você observar. O que você vai ter no final disso, no final dessa história, né? Você vai perceber assim, olha, eu sei que por esses dois caminhos aqui, eu sei aonde eles vão chegar, eu sei a dificuldade que é passar por eles, e eu sei que eu vou chegar num lugar que não é muito bom para mim. Ó, mas por esses caminhos, por aqui eu chego num lugar que é bom, esse caminho é assim, esse caminho é assado, esse caminho é assim, e o seu objetivo é você encontrar um caminho que seja mais satisfatório para você. E aqui, ó, tá na sua energia, a sua espiritualidade diz, é exatamente isso. Porque essa cartinha aqui é a carta da maior satisfação pessoal que tem no tarô. E é exatamente isso que vocês vão encontrar, um caminho que traz mais satisfação emocional para vocês, tá? Então, canceriano, é isso que está acontecendo aqui na energia de vocês. Trabalhoso, desafiador, não é confortável, mas é necessário. Tá? Mas é necessário para você poder alcançar os seus objetivos. E que bom que é possível aqui. Eu não vejo nenhum impedimento de você conseguir. Só não vai ser confortável mesmo. Tá? Eu vou trazer aqui duas cartinhas do oráculo para vocês. Dos cristais anjos. Saiu aqui turmalina sandia. Redução de estresse. Reduza os níveis de estresse da sua mente e do seu corpo. E alivie é que aqui tá em espanhol, né? Mas é mais ou menos assim. Arejar. Areje a sua agenda, porque você precisa descansar. Se recarregue a sua energia e se recupere. Então, assim, se você tá aqui, você tá passando por esse processo, não vai ter como, eu não vejo aqui na sua energia uma forma de você não sentir o seu desespero, a sua tristeza. Existe uma forma de você conseguir seguir apesar disso, que é com essa proteção aqui, que é você aprendendo, proteção mental, aprendendo a lidar com o seu sistema. E isso através do autoconhecimento aqui. Só que, nesse processo, se dê o tempo de descansar, o tempo de dormir, né? Quando estiver muito agitado, se permita ali parar um pouquinho, descarregar essas emoções, chorar, perceber o que está acontecendo, mas não se cobra tanto nesse processo, porque aqui o caminho, esse processo, ele vai exigir muito de você, tá? E fazer muitas coisas e aumentar a agenda vai só aumentar o seu estresse aqui, tá? E aqui
Bianca, mas eu não posso, então, colocar mais clientes? Vai observando como está o seu sistema, né? Vai observando como é que está o seu sistema, quais são as suas necessidades, porque aqui eu vejo que ir para hiperatividade não vai te ajudar. Isso daqui é estratégia, e essa sua estratégia, ela é uma estratégia que ela tem um processo. É como se fosse uma fisioterapia. Não adianta você começar a fisioterapia e já ir voltar às suas atividades normal, porque ali o seu músculo não vai aguentar os ligamentos, precisa ir de acordo com a sua recuperação, tá? E na sequência, nós temos aqui a água marinha. Propósito vital divino. Confia nos sinais e na sua própria guia interior, que te levará a um estado de satisfação. Olha aqui. Tá tudo dentro de você, né? A sua intuição, aqui a sua espiritualidade falando através da sua intuição, a sua ancestralidade, eles estão te orientando aqui para você poder chegar no seu, viver o seu propósito divino e chegar nessa sua satisfação aqui. Então, cancerianos, o que eu percebo aqui é que vocês estão no caminho certo. Só que esse caminho, ele é um caminho trabalhoso e faz parte aqui, tá bom? Então, se você gostou, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Obrigada para vocês ficarem aqui até o final. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.